Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou Mariana Correia e estes são os destaques da semana. Após um longo divórcio litigioso, Bruxelas e Londres voltam a aproximar-se. Esta semana realizou-se a tão aguardada cimeira União Europeia-Reino Unido, a primeira do género desde o Brexit em janeiro de 2020. O encontro, que contou com um tratamento VIP para os dirigentes da UE, terminou com vários acordos sobre segurança, pescas, energia e um passeio de barco pelo Tamisa. Analisamos as letras pequenas dos documentos e perguntamos se trata realmente de um recomeço. E ainda, o que dizer sobre o Pfizergate? O caso refere-se à recusa da Presidente da Comissão Europeia em divulgar as mensagens de texto que trocou com o diretor executivo da gigante farmacêutica Pfizer durante as negociações de compra da vacina contra a Covid-19. No início de maio, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que Ursula von der Leyen violou as leis da transparência ao não ceder aos jornalistas a correspondência entre os dois. Analisamos as implicações políticas e jurídicas do encobrimento do maior contrato alguma vez assinado pela Comissão Europeia. Para nos ajudar a compreender melhor estes temas, temos hoje connosco Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal. Seja bem-vinda. Henrique Burnet, especialista em assuntos europeus. Obrigada. E Paulo Cunha, eurodeputado da Aliança Democrática. Muito obrigada aos três e, claro, obrigada a si que está desse lado. Antes de começarmos o nosso debate, vamos primeiro ver como correu a cimeira entre o Reino Unido e a União Europeia, realizada em Londres no início desta semana. Uma vez eram família, depois eram vizinhos. Agora querem ser parceiros novamente. A primeira grande cimeira União Europeia-Reino Unido foi o primeiro passo nessa direção. Antes do Brexit, os primeiros ministros britânicos viajavam para Bruxelas 4 vezes por ano ou mais para cimeiras com o resto da União. Após o Brexit, essas cimeiras acabaram. Agora, o governo trabalhista na Grã-Bretanha pretende novas e regulares interações de alto nível com a União Europeia, algo que é apreciado em Bruxelas, mas que tem sido fortemente criticado pela oposição em terras de Sua Majestade. A reunião em Londres foi chamada de Cimeira da Rendição pelos Tories e de a Grande Venda Britânica pelo Reform UK. Quanto à União, pode Bruxelas confiar nos britânicos novamente hoje? Podem ambos os lados produzir algo significativo à luz dos desafios comuns? Henrique, vou começar por si. Ainda serão precisas muitas negociações para assegurar a implementação dos acordos setoriais, mas para já, o que é que sai desta cimeira? Eu acho que sai uma coisa muito interessante, que é a um Brexit não sucede um Brexit, mas sucede uma reaproximação entre os dois lados. Nenhum governo britânico sensato tentará nos próximos tempos fazer um regresso à União Europeia, nenhuma União Europeia sensata ou nenhum Reino Unido sensato nas circunstâncias em que o mundo está, quer afastamento. Aliás, há um detalhe curioso que foi destacado quer na vossa peça, quer na entrada, que é o momento final desta visita, que inclui um passeio de barco, não um barco qualquer, mas um simbolizar, que é o tema da defesa, que é a segurança do continente europeu, precisa dos europeus continentais e precisa do Reino Unido. Portanto, aquilo que me parece é que o bom senso, passada a irritação dos europeus, alguns disparatadamente que até ficaram satisfeitos com o Brexit, porque também houve europeus aqui em Bruxelas satisfeitos com o Brexit disparatadamente, passada essa fase, é tempo de estarmos tão juntos quanto possível e quanto ambos os lados queiram. E acho que andamos nesse sítio. Os conservadores vão gritar porque não estão no governo. Se o Partido Conservador Britânico estivesse no governo, não estaria a fazer muito diferente. Desta cimeira saíram vários acordos, nomeadamente sobre a pesca, a segurança, como o Henrique falou. O Reino Unido passa a ter os benefícios do antigamente, mas sem ter as obrigações de um Estado-membro? Bom, a União Europeia vê o Reino Unido, para além de vizinho, vê como um parceiro, como um aliado e como um amigo. E como o Henrique mencionou, nós partilhamos responsabilidades no mesmo continente. E esta cimeira, que foi qualificada pela Presidente Ursula von der Leyen como um momento
histórico, o que vem fazer é reforçar a agenda de cooperação entre a União Europeia e o Reino Unido. E nós assistimos em áreas, elenco aqui 3 áreas concretas, muito importantes para a União Europeia e para Portugal, que foi sedimentar a cooperação na área da defesa, na área das pescas e na área da energia. Elencando especificamente na área da defesa, os desafios que nós enfrentamos têm que ser resolvidos e por todos, e há aqui uma responsabilidade partilhada no continente europeu de assegurar que temos segurança e capacidade de defesa. E faz todo sentido que o Reino Unido possa participar e que, por exemplo, seja aberto um mecanismo que foi criado para a contratação conjunta na área para as indústrias de defesa, que seja aberto ao Reino Unido. E, portanto, foi um passo muito importante na área da defesa. Na área das pescas, muito importante para Portugal e para a União Europeia, foi de prolongar o acesso recíproco às águas. Desta forma, temos até 2038 assegurado aos nossos pescadores que podem continuar a pescar, têm a estabilidade e a previsibilidade de o poderem fazer e que é bastante importante. Depois, na área da energia. Na área da energia estamos a trabalhar para o aumento do mercado energético, que possibilita baixar os custos de preços da energia e automaticamente favorecer os consumidores e as empresas, e que também vai contribuir, tendo o Reino Unido participando no mercado energético europeu, vai contribuir também para a diversificação de fontes, que no contexto atual é um compromisso assumido pela Comissão Europeia, que é importante para todos, esta diversificação de fontes energéticas. Portanto, são coisas concretas, fatores concretos de cooperação que vai claramente beneficiar os consumidores e os cidadãos europeus e do Reino Unido. Paulo, a defesa, como ouvimos aqui, é o assunto quente do momento. Também sai desta cimeira o Pacto da Segurança, com eventual inclusão do Reino Unido no programa SAFE, que inclui um orçamento de 150 mil milhões de euros para a compra de materiais de defesa. Este acordo parece-lhe satisfatório? Bom, deixa antes de mais comentar a Mariana, a Sofia e o Henrique, agradecer a oportunidade para aqui estar de novo. Há muitos ângulos pelos quais podemos ver e encontrar vantagens, virtudes nesta reaproximação entre a dimensão continental da Europa, a União Europeia e o Reino Unido. A defesa é claramente um desses ângulos. Nós temos, nos últimos meses, últimos anos, acompanhado uma aproximação positiva naquilo que diz respeito à plataforma continental europeia e propriamente também ao Reino Unido, em temas que vão desde o reforço do nosso posicionamento do contexto da NATO, mas também na relação entre o que tem sido a posição a nível global da reação à agressão russa à Ucrânia. E é bom notar que desde o apoio militar, o apoio financeiro, até ao nível das sanções, recentemente conhecemos e soubemos do apoio do Reino Unido ao novo PEC de sanções da União Europeia à Rússia, é bom notar esta coordenação de esforços, esta coordenação de meios. E, portanto, ao nível da defesa, ao nível da segurança interna, são muitas as evidências de reaproximação entre a União Europeia e o Reino Unido. Eu diria que não há muitas diferenças entre o que vivemos esse nível atualmente com o que vivíamos antes do Brexit. Portanto, isso é um bom sinal, é um sinal de maturidade. É quase como que haver um divórcio e no pós-divórcio haver um entendimento acerca do que é essencial ao que foram os dois cônjuges no casamento que prevaleceu. Há muitos filhos em comum. Eu ia dizer isso. Então, se calhar aproveito, Henrique, para lhe perguntar, falou há bocadinho que não há um Brexit, mas não há um Brexit. Mas se o Reino Unido quisesse voltar à União Europeia, ia receber? Acho que a questão não se coloca e o bom senso que me parece prevalece é ninguém está a tentar puxar por isso. Acho que o grande erro seria, e no Reino Unido isso correria pessimamente, era dar armas a quem combateu ou quem defendeu o Brexit, era criar uma ilusão de que se está a preparar o regresso. A situação é esta, eu acho que esta descrição é boa, quer dizer, depois de um divórcio que foi com alguma dor, mas mesmo assim, e há um dado curioso, na altura do divórcio, do lado europeu, e eram jogos diferentes. Do lado europeu, o então Presidente da Comissão, Juncker, fez muito bem, afastou o tema da gestão do dia-a-dia, pôs o Michel Barnier a tratar do assunto, como quem diz, isto não entra no nosso dia-a-dia, isto é um assunto que nós temos de negociar, não deixamos que infete a nossa política diária. Do lado do Reino Unido, obviamente não, porque era o ponto central da política britânica. E infectou a política britânica
mas era a única coisa que existia quase na política britânica naquele tempo. Neste momento, se repararmos, é muito curioso, já não há alguém para tratar disto. Neste momento encontramos Ursula von der Leyen e António Costa. Repare que António Costa foi a primeira pessoa, foi logo quem, pouco tempo depois de iniciar funções, convidou Starmer a vir a Bruxelas. Ou seja, aqui há um simbolismo político de dizer, passada a convulsão, percebemos que queremos colaborar junto. Vocês têm vantagens e desvantagens de estar fora. E nós temos vantagens e desvantagens de estar dentro. Há uma coisa que eu acho que é bom, e para mim isto, muitas vezes em Bruxelas discutiu-se o Brexit na perspectiva de nós comentarmos a decisão dos britânicos. Coisa que me parece um erro, porque, sei lá, com eles nós devíamos era comentar as consequências para nós. E para nós, europeus, foi mau. Porque saiu um país importantíssimo, com uma visão muito importante, muito para o mercado, muito aberta. E como se viu no tema da Rússia e da Ucrânia, no tema da segurança, que nos faz muita falta. E, portanto, o que nós aqui do lado de cá temos de dizer é melhor era que eles estivessem cá, se quer a minha opinião. Não sendo possível, não vamos criar dificuldades, vamos nos dar tão bem quanto possível. Com um ponto, que é não dar a ninguém a ilusão de que vale a pena sair, porque isso também é importante. Mariana, permita-me só secundar o que a Sofia há pouco falou sobre eletricidade, o chamado mercado interno de eletricidade. Este tema é importante para a União Europeia, mas é muito importante para Portugal. Há dias falámos muito a propósito do apagão, do conceito de ilha energética. Achamos que quanto maior for o espaço energético, o espaço onde a energia circula, menores condições existem para os chamados apagões, mas para Portugal há uma circunstância específica, é que nós somos produtores de energia renovável e queremos colocá-la no centro da Europa. Se o espaço energético europeu for maior do que a plataforma continental, nós, portugueses, e também os espanhóis, é bom dizê-lo, conseguimos colocar mais a nossa energia. Não só é bom para Portugal, como é bom para o ambiente, porque sabemos que estamos a falar de energias renováveis, como é bom para a Europa, porque fala-se cada vez mais em soberania energética, estamos a falar de energia que é produzida na plataforma europeia. Depois do que aconteceu há dias atrás, com a decisão do Parlamento Europeu de fazer cessar a aquisição de gás e petróleo russo até ao final de 2027, a Europa tem que ser mais autónoma do ponto de vista energético. Também vejo, por isso, como muito positivo esta linha energética que resulta desta aproximação da União Europeia ao Reino Unido. Então, por falar nessa aproximação, no momento desta reaproximação pós-Brexit, o Comissário Europeu do Comércio, Maroš Šefčovič, recorda que a União Europeia e o Reino Unido permanecem vizinhos eternos, parceiros inseparáveis, e defende que esta nova fase de cooperação trará benefícios para ambos os lados. Somos vizinhos eternos, somos os maiores parceiros comerciais e somos os aliados mais próximos. Portanto, se queremos restaurar a construção de pontes entre os jovens da União e do Reino Unido, se queremos facilitar a vida dos agricultores e dos pescadores através do acordo SPS e se queremos tornar a vida ainda melhor para as pessoas da Irlanda do Norte, penso que estas são todas mensagens muito importantes e espero que as pessoas no Reino Unido também as vejam dessa forma. Os resultados práticos e a implementação dos acordos deverão provar isso. Sofia, esta aproximação entre o Reino Unido e a União Europeia teria existido nesta altura se nós estivéssemos a viver um clima de instabilidade geopolítica global? Bom, como nós ouvimos agora o Comissário Šefčovič, a União Europeia e o Reino Unido são vizinhos. Têm uma relação histórica, uma proximidade que é inegável e, portanto, esta relação de proximidade e de trabalhar em conjunto iria sempre existir. Obviamente, no momento seguinte ao Brexit, houve uma série de ajustes que foram necessários, que foram aqui mencionados. Eu estou convencida que sim, que iria haver uma reaproximação e havia um encontro de como trabalhar em conjunto, como estabelecermos uma parceria de dois parceiros que são estratégicos, que são vizinhos, mas que acima de tudo partilham não só os desafios, mas a responsabilidade de encontrar soluções para esses desafios e dar resposta aos cidadãos europeus. Isto foi acelerado pelo facto Sem dúvida, nós não nos podemos dissociar do contexto geopolítico que vivemos. E estes desafios são sentidos pelo Reino Unido e pela União Europeia, são os desafios que existem. E é claro que se nós tivermos uma união no sentido de união de vontades, de trabalhar em conjunto e uma cooperação para resolver esses desafios, é muito mais fácil. E é neste sentido de uma Europa mais unida, não só com o Reino Unido, mas com muitos outros países que não fazem parte da União Europeia, mas com quem temos uma cooperação reforçada, precisamente para tentar dar resposta aos desafios que são desafios comuns,
que exigem responsabilidades partilhadas no encontro de soluções que deem resposta a esses mesmos desafios. Henrique, estes argumentos que acabamos de ouvir não convencem a oposição da Câmara dos Comuns no Parlamento inglês. O Reino Unido está a abrir feridas internas? É evidente que é uma matéria que é útil para alguma discussão política no Reino Unido, sendo que há um partido, o do Sr. Farage, que viverá disso sempre. E, portanto, lá está. É boa ideia não alimentar, isto é, mais vale fazer uma aproximação à medida daquilo que as pessoas querem do que fazer uma aproximação que crie conflito antes de criar resultados. Portanto, eu diria que se fosse um político britânico, aquilo que faria ia fazendo a aproximação útil sem criar aqui um desígnio, porque esse desígnio foi quebrado. Há duas coisas. Há um articulista do Financial Times britânico que diz com graça que o Brexit determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, mas não mudou a geografia. A geografia é que é, e portanto a história é que é. Depois há outra coisa, que é, não é só nestas questões, quando falamos da segurança, da defesa, as grandes crises históricas no século XX para o Reino Unido foram crises no continente europeu. As duas guerras que o Reino Unido participa são guerras no continente europeu. Portanto, o Reino Unido é uma ilha, mas não exageremos. Há uma história que se conta de uma suposta noite de tempestade em que no dia seguinte os jornais britânicos mais conservadores dizem que o continente esteve isolado. Tem graça, mas não é real, isto é, o Reino Unido tem uma relação demasiado próxima com o continente europeu para poder viver afastado. E nós precisamos sempre deles. Nessas tais duas crises, precisamos. Portanto, é bom mantermos esta proximidade, conscientes que não devemos alimentar monstros no Reino Unido. Exatamente por falarmos de que precisamos uns dos outros. Portugal tem uma relação especial com o Reino Unido. O que é que ganhamos com estes novos acordos? Bom, já falamos do mercado da energia. A relação é secular, nós somos conhecidos como os velhos aliados e, portanto, Portugal, à altura do Brexit, é bom recordar, foi um dos países que teve mais dificuldade de adaptação à nova realidade, porque, ao contrário de outros países, nós, quando chegamos à União Europeia, já tínhamos uma relação com o Reino Unido, uma relação muito intensa com o Reino Unido. E, portanto, o Brexit afetou particularmente Portugal, as empresas portuguesas, é bom recordar na altura o quanto elas sofreram. Ora, esta reaproximação é muito mais que simbólica, é bom dizer, e a peça falava na necessidade de concretização, mas há sinais aqui inequívocos em várias áreas e a peça também falava nelas. Há pouco falámos de energia, mas podemos falar da agricultura, das pescas, entre outras. E Portugal tem, obviamente, muito interesse nessa aproximação. Eu acredito que Portugal é dos países no contexto europeu que mais tem a ganhar com esta melhoria no relacionamento entre estes dois blocos que no passado recente foram ou fizeram parte do mesmo. Hoje fala-se muito na proteção, no Clean Industrial Deal, na ideia de que nós podemos desenvolver-nos, o plano da competitividade pode trazer mais aumento às empresas, mas ao mesmo tempo com a ambição de proteger o ambiente. E a questão energética é central. É bom não ignorar que um dos fatores que mais afeta o ambiente é a energia. E, portanto, se nós conseguirmos melhorar as fontes, se conseguirmos aumentar o índice de aproveitamento das energias renováveis, nós não só estamos a alimentar a nossa economia, estamos mais autónomos, mais independentes em relação ao exterior, nomeadamente à Rússia e aos Estados Unidos, é bom dizê-lo, mas também estamos a proteger mais o ambiente. Portanto, é um all-in que conseguimos com este tipo de aproximação. Portanto, Portugal tem muito a ganhar, a Europa também terá muito a ganhar com este novo relacionamento. E Inglaterra seguramente também tem muito a ganhar, mas também perdeu com esta saída há 5 anos da Europa. Pergunto-lhe, quais foram as principais perdas para o Reino Unido? Bom, isso compete, acima de tudo, ao Reino Unido de determinar, e seguramente que é uma discussão que está a acontecer nas diferentes forças políticas. Nós vimos pela agenda desta cimeira que há uma série de áreas em que o Reino Unido quer estreitar laços e voltar a ter uma relação mais estreita. Penso aqui, por exemplo, no intercâmbio de estudantes e na área da investigação, do Erasmus, em que houve um acordo de se trabalhar para que haja essa aproximação, obviamente olhando também ao compromisso financeiro que o Reino Unido terá que assumir na participação para esses programas. Mas, enfim, há uma série de áreas em que há uma vontade clara. Aqui, como disse o Paulo, mencionou a agricultura, a necessidade de trabalharmos nos acordos fitossanitários para permitir, a nível dos produtos agrícolas, de facultar os acessos aos mercados e, portanto, há vontade de aproximação em muitas áreas. Agora, penso que nos detalhes concretos, do lado da União Europeia, é óbvio que, e como também estava o Paulo a referir relativamente à energia, ao mercado energético, o princípio é o mesmo. Um mercado maior é um mercado mais forte. E, neste sentido,
termos uma relação reforçada e histórica, e esta cimeira foi um momento histórico no reforço dessa relação, é muito positivo, é seguramente muito positivo para a União Europeia, para Portugal enquanto Estado-membro da União Europeia, ademais, para mais com uma relação privilegiada com o Reino Unido, mas é também seguramente para os cidadãos do Reino Unido. Caso contrário, esta cimeira não teria acontecido com estes contornos e com a vontade do Reino Unido de ver tantas temáticas na agenda. Maria, deixa-me só dizer que não deixa de ser sintomático, falando de juventude e de mobilidade, que estudos recentes no Reino Unido demonstram que os jovens são os que estão mais descontentes com as consequências do Brexit. Portanto, são os que mais perderam com este divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia. Acha que se percebe, faz mais sentido neste momento dar os bons resultados sem criar um problema político do que criar um problema político antes de ter bons resultados? Isto é, há pessoas que contam histórias de repente, sobretudo na fase inicial do Brexit, houve supermercados que não tinham produtos. Não porque o Reino Unido seja um país que de repente ficou miserável e pobre e portanto não tinha dinheiro para comprar alfaces, mas porque o comércio parou, a situação complicou-se e, portanto, houve muitas coisas que deixaram de chegar, porque deixaram de chegar com os preços. Desculpa, faltaram os motoristas. Faltaram motoristas? Faltaram motoristas, era um caso concreto. Portanto, isto mais vale ir corrigindo e às tantas perceber, se as pessoas perceberem que vão recuperando coisas que tinham perdido a seguir ao Brexit. Essa será a estratégia mais inteligente. Alguém que lance agora uma grande campanha de regresso do Reino Unido à União Europeia vai colocar a discussão na discussão onde ela nunca tinha estado. Porque a verdade é que quando se fez o referendo só havia duas respostas. Ou sim ou não. Ora, com frequência as pessoas querem sopas. Isto é, querem qualquer coisa a meio caminho. Os britânicos, provavelmente, se estivesse no desenho possível, não estar tanto, mas também não estar completamente fora, se calhar até queriam. Como isso não era possível à altura. Bom, mas agora estamos a dar alguma coisa semelhante que nos interessa a ambos, porque ambos os lados temos coisas a perder e a ganhar. Isto que a Sofia dizia, que é evidente, mas ao contrário também, porque há muitos estudantes europeus continentais pensam, eu vou voltar a poder fazer Erasmus no Reino Unido, que é uma coisa que é importante. Muito bem. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa e quando voltarmos iremos falar da recente decisão do Tribunal de Justiça sobre um dos maiores casos contra a Comissão Europeia. Fique connosco aqui na Euronews. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Começamos o programa com o chamado Pfizergate. O Tribunal de Justiça da União disse que a Comissão Europeia violou as regras de transparência ao não dar acesso às mensagens de texto entre Ursula von der Leyen e o diretor executivo da Pfizer durante as conversações sobre a compra das vacinas contra a Covid-19. O Tribunal deu agora razão à jornalista do New York Times que em abril de 2021 tinha pedido para aceder às respectivas mensagens de texto. Para saber qual é a importância deste caso, falámos com o professor Yorgos Vassalos, da Universidade Livre de Bruxelas. A recente decisão do Tribunal da União sobre o Pfizergate é uma vitória para a democracia, na medida em que a transparência é um pré-requisito da democracia. As mensagens de texto são consideradas documentos e, portanto, devem ser acessíveis a todos os cidadãos da União. Não é a primeira vez que Ursula von der Leyen se vê envolvida em tal escândalo. Quando ela era Ministra da Defesa na Alemanha, as comunicações sobre contratos com consultores de assuntos militares também foram apagadas. Portanto, existe um toque muito pessoal de Ursula neste escândalo. Os jornalistas lembraram que a transparência é obrigatória, não é opcional e certamente não pode ser à la carte. Not be à la carte. Sofia, começamos por si. Como é que mensagens que negociaram contratos de milhões de euros de dinheiros públicos ficam fora dos arquivos oficiais? Bom, a Presidente não negociou os contratos, não conduziu as negociações dos contratos. Temos que pensar que houve um processo de negociação, sim, numa altura em que enfrentávamos a maior pandemia do século, mas as negociações foram conduzidas pelas equipas, como sempre acontece, quando há negociações desta envergadura, pela Comissão e pelos Estados-membros. Mas O que o Tribunal veio, a decisão recente do Tribunal não põe em causa a política de registro e de transparência da Comissão Europeia. O que o Tribunal diz, na sua decisão, é que a Comissão necessita de fundamentar porque é que entendeu que esta troca de correspondência não foi registada, porque é que entendeu que não era relevante ou que não era essencial no contexto das negociações. E agora o que a Comissão vai fazer, obviamente, tomou boa nota desta decisão do Tribunal
e vai fornecer uma explicação mais detalhada desta decisão. Mas isto vai forçar a revisão dos procedimentos sobre o arquivo de comunicações eletrónicas de alto nível? Bom, aquilo que, como eu referi, não estamos a pôr em causa o funcionamento ou a política de registro e de transparência da Comissão Europeia. Mas, obviamente, que a Comissão Europeia, como outra organização, compromete-se a registar a informação que é considerada como relevante e não toda a informação que circula. E, portanto, aqui neste caso a Comissão terá que dar uma justificação mais elaborada, mais detalhada da sua decisão de considerar que as correspondências em causa não foram essenciais ao desenrolar das negociações. Paulo, concorda com isto? Eu concordo e subscrevo. Deixa-me dizer, antes de mais, que há aqui duas questões prévias. Primeiro, não está em causa, em circunstância alguma, deve estar em causa a transparência. Portanto, nós não devemos defender nenhuma solução que bloqueie a transparência. A transparência é essencial na relação entre a política, os políticos e os cidadãos e, portanto, é preciso que haja informação verdadeira e que as pessoas tenham acesso a ela. O que está aqui em causa, como a Sofia dizia, é uma questão que eu classifico de administrativa. Aliás, a Comissão, em comunicado, confirma isso. Dá nota de que se tenha expressado mal em resposta à questão colocada pelo Tribunal. A Comissão, desde logo, diz uma coisa muito simples, é que nós não sabemos sequer se o documento existe. Constando a mensagem a um documento, não está demonstrado que tenha havido mensagens. A Presidente disse que não guardou porque não tinha que o fazer. Pois, com certeza. Como nós não guardamos muitas das nossas mensagens porque não temos que o fazer. E, portanto, não é de esperar que a Sra. von der Leyen, por ser Presidente da Comissão Europeia, tenha que guardar todas as suas mensagens, ou se incluem aquelas que ela considera completamente irrelevantes, seja quem for o seu destinatário. Até porque é bom reconhecer, eu acredito que a Sra. von der Leyen não tenha cometido nenhuma ilegalidade, mas em circunstância alguma, ela à altura dos factos poderia admitir que não sei quantos anos depois alguém lhe ia pedir um conjunto de mensagens que tenha enviado naquelas datas e, portanto, a questão é saber se a Comissão deve ou não deve registrar estes documentos. Eu também tenho algumas dúvidas sobre isso, porque isso implica que haja um filtro. Mas que mensagens é que vão ser redocumentadas? Que mensagens é que vão ser registradas? Todas? Inclusive aquelas que ela troca com a sua família, com os seus colegas da Comissão? Não, essas seguramente não é? Pois, mas qual é o filtro? Mas qual é o critério? Permita-me só mais uma nota para concluir da minha parte, muito rápido. A Comissão já confessou que houve um erro na resposta ao Tribunal. A Comissão não interpretou bem a pergunta que foi feita e, obviamente, vai recorrer para o Tribunal de Justiça para clarificar a situação. Henrique, a sua opinião sobre isto e se a imagem de Ursula von der Leyen não fica danificada com isto? Então, deixa-me aqui concordar, embora destoando, mas concordar com o que foi dito. Fazer só aqui um disclaimer, é que eu já fui jornalista e sou lobista e, portanto, eu olho para isto com estas duas perspectivas. E devo dizer que acho que nós temos de ter muito cuidado entre o que é transparência e o que é o striptease. E são coisas distintas. E, portanto, não me choca que se exija que, se houver negociações que são feitas por SMS, por sinais de fumo ou de outra forma qualquer, tenham que ficar arquivada esta informação. O que eu sei é que, se houver uma reunião entre duas partes, o que fica registado é uma ata de reunião onde nem todas as palavras que cada um disse estão escritas. Deixa-me ser mais concreto com isto. Eu acredito que todos nós adorávamos ter acesso a estas mensagens e muitas mais. É bom, essas coisas devem ser ditas. Agora, imagine-se que naquele momento, que a certa altura, vamos imaginar, eu sou o único que posso ser isto porque é menos institucionalmente não estou comprometido e portanto posso ser isto. Imagine que uma daquelas mensagens para a Pfizer diz: nós temos que ter isto antes do Reino Unido. Vamos imaginar que diz isto. Isto é uma coisa que politicamente não pode aparecer em sítio nenhum. Mas é uma coisa que alguém pode dizer no meio de uma reunião, pode dizer numa troca de mensagens, eventualmente num período em que se usava muitas mensagens, mas que obviamente não toma nota, não registra isto. E, portanto, aquilo que eu acho que é importante é saber que é aquilo que quem está atrás destas mensagens não está a fazer ao mesmo tempo, que vão atrás dos contratos. Isto é, há alguém a investigar e dizer os contratos têm problemas. Deixe-me dar um exemplo concreto para nós em Portugal, para estamos em Portugal percebermos. Na história da autorização por WhatsApp do ex-ministro Pedro Nuno Santos, da indenização dos 500 mil euros, o problema não é ter sido por WhatsApp, é a indenização. Ou seja, o que nós precisamos de saber são os factos. Se amanhã o Parlamento Europeu quiser fazer uma comissão de inquérito ao contrato entre a Pfizer e a Comissão Europeia, eu direi fantástico. E ir atrás de tudo e verificar se os contratos entre a União Europeia e a Pfizer eram diferentes de outros países, tudo isso me parece absolutamente legítimo. Agora, saber como é que a conversa foi feita, mandem para cá isso antes que chegue ao Reino Unido, nós temos de ter isto antes do Boris Johnson. Honestamente,
Eu acho que isto não é necessário. E, portanto, não é aqui que eu acho que há falha de transparência. Agora, eu percebo que se fosse jornalista adorava ter isso e muito mais, mas interesse do público não é necessariamente interesse público. Muito obrigada. Como sempre, pode ver as últimas notícias sobre este caso nas nossas diferentes plataformas. Obrigada aos nossos convidados e obrigada a si que está desse lado. Até já. Olá e seja bem-vindo ao Bruxelas, meu amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Hoje tenho comigo Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal, seja bem-vinda, Henrique Burnet, especialista em assuntos europeus, e Paulo Cunha, eurodeputado da Aliança Democrática, sejam bem-vindos. Por falar em Aliança Democrática, a coligação que junta PST e CDS, liderada por Luís Montenegro, venceu no passado dia 18 de maio as eleições legislativas em Portugal, que ficam marcadas pela nova subida do Chega, movimento associado à extrema-direita, e também pela derrota do Partido Socialista e de outros partidos de esquerda. Sem maioria absoluta, o novo governo de Luís Montenegro fica agora dependente de negociações no Parlamento. Ora, o que é que o surpreendeu mais? A subida do Chega ou a descida do Partido Socialista? Eu confesso que me surpreende mais a descida do Partido Socialista. Eu achava que o Partido Socialista iria ter uma perda eleitoral porque a nossa convicção, a minha em particular, era de que os portugueses iriam reagir mal ao percurso do Partido Socialista que levou à queda do governo e à precipitação de eleições, mas nunca pensei que essa reação negativa fosse ao ponto de, neste momento, não sabemos se a segunda família política no Parlamento será ou não o Partido Socialista. Acreditava sempre na vitória da AD, não só porque tinha as melhores propostas, tinha os melhores candidatos, mas porque tinha, acima de tudo, feito um bom trabalho no período de menos de um ano em que governou o país, mas, apesar de tudo, repito, sentia que os portugueses queriam castigar o Partido Socialista pela atitude que nós consideramos irresponsável de precipitar eleições, mas nunca ao ponto. Acho que esse castigo teve dois beneficiários. Primeiro, a AD, que subiu na sua votação, e admito que uma parte dos novos votantes na AD, comparado com eleições do ano passado, tenham vindo de anteriores votantes no Partido Socialista, e admito que o Chega também tenha beneficiado parcialmente com esse crescimento no Partido Socialista. Portanto, mas na base destas duas consequências está a queda do Partido Socialista, que, na minha opinião, foi além do esperado. Henrique, o Parlamento agora é maioritariamente de direita. Poderia haver hipótese aqui de um governo de coligação, mas o Primeiro-Ministro já disse que não é não, e, portanto, o Chega nunca terá uma voz numa solução de governo, mas não vai ser possível ser sempre um não quando o governo tiver que negociar a dossiê, como disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Eu, sobre política nacional e sobre o que é que os partidos decidem fazer, tenho poucas opiniões, ou tenho algumas opiniões que talvez não sejam particularmente importantes. Primeiro, uma coisa são coligações, outras são as votações pontuais que se fazem. Parece-me que há um exercício muito interessante de fazer, que é uma coisa poucas vezes feita, que é ver quem é que vota, que posições de cada partido. E descobrimos que é muito diferente daquilo que nós imaginamos. Isso é giro fazer, por exemplo, no Parlamento Europeu, porque ainda há pouco tempo foi feito, e apesar do que se diz, quem vota mais vezes de um lado com o outro são os socialistas europeus e o Partido Popular Europeu, como seria de esperar. Até agora, os dois maiores grupos e, sobretudo, mais próximos. E, portanto, aquilo que me parece expectável é que vamos encontrar coisas desse género a acontecer em Portugal. Eu, olhando para o Parlamento, imagino que, em muitas coisas, os partidos terão o bom senso de se procurarem e encontrarem. Primeira nota que teria. Segunda nota, que é um bocadinho a seguir à pergunta que fizeste, mas que eu continuaria, que é o seguinte. Eu tenho alguma dificuldade na teoria de que há 2/3 de direita e extrema-direita em Portugal. Ou seja, custa-me acreditar que os portugueses, que há nem 4 anos, elegeram um partido maioritariamente que era de centro-esquerda, agora de repente os mesmos portugueses, alguns deles nos mesmos círculos eleitorais, ficaram todos de direita e de extrema-direita. E, portanto, eu olhando para o que se passa no resto da Europa, creio que houve uma transferência de voto de um partido centro-esquerda para um partido que fisicamente no Parlamento está à direita do centro-direita, mas que não é só por esses argumentos. Ou seja, aquilo que nós vemos muitas vezes na Europa é que partidos que nós chamamos de extrema-direita e que têm muitas posições de extrema-direita são sobretudo nacionalistas, populistas, e isso caracteriza-os mais mesmo no tipo de políticas que propõem. Vamos afastar um bocadinho de Portugal para dar o exemplo de França. Há mais coisas em comum entre a senhora Marine Le Pen e Mélenchon do que entre Marine Le Pen e Macron.
Porquê? Porque estes extremos se tocam mais vezes e as suas bases eleitorais são mais vezes próximas. Portanto, eu acho que isso ainda levanta um desafio a estes partidos, que é Então, como é que respondem a estes eleitorados que os colocam no Parlamento fisicamente num sítio, mas os eleitores não são necessariamente isso e não é isso que querem destes partidos. o Chega só às custas de um discurso que é comum a muitos líderes que são mais conotados como a direita radical. Como é que a Comissão Europeia vê o avanço destes partidos populistas à direita? Bom, nós estamos, e pensando no enquadramento de Portugal, nós celebramos este ano 40 anos de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então CEE, à União Europeia. E temos que ver o que é que aconteceu em Portugal, se me permite, Mariana, durante estes 40 anos. Como é que era Portugal antes e o que é que Portugal é hoje. E olhando para a arquitetura institucional da União Europeia, qual tem sido o papel e a função da Comissão Europeia enquanto garante do cumprimento dos tratados. Ora, os tratados, no seu artigo 2º, Tratado Constitutivo da União Europeia, diz que a União Europeia assenta nos valores da democracia, Estado de Direito, igualdade, liberdade, respeito pelos direitos humanos. Portanto, o que a Comissão vai continuar a fazer e a trabalhar é de assegurar que a democracia, o Estado de Direito, que é respeitado não só pelos países que são Estados-membros da União Europeia, mas também por aqueles que querem aderir a este projeto que é a nossa União. E em 1986 este era o país que esperávamos ter passado 40 anos? Acho que fizemos um longo caminho, mas acima de tudo um caminho muito positivo, com os seus altos e baixos. Quando nós olharmos o que é que a adesão à União Europeia nos trouxe, não foi apenas a consolidação da democracia, mas foi um crescimento incrível a nível económico, a nível de infraestruturas. Quando pensamos, não tínhamos sequer 100 km de autoestradas em 1986 e hoje temos mais de 3 mil km de autoestradas no país. Se pensarmos os avanços que foram feitos, tínhamos um salário mínimo equivalente, na altura, em 3 mil escudos, equivalente a 16 euros. Hoje falamos de 870 euros de salário mínimo bruto. Houve muitos avanços que foram conseguidos graças às políticas, não só ao financiamento europeu, isto sim foi canalizado nas infraestruturas, da Ponte Vasco da Gama até aos hospitais, mas também nas políticas que foram adotadas na União Europeia. Mas não podemos esquecer que a adesão de Portugal contribuiu muito para a União Europeia também, para crescemos, a própria União cresceu, trouxe o ângulo da diversidade e também as pontes que Portugal também faz com tantos outros países noutros continentes. O nosso tempo chegou ao fim, o programa vai ficar por aqui. Quero agradecer de novo aos meus convidados por terem aceitado o nosso convite e um especial obrigado à si que está desse lado por nos ter feito companhia. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias, sempre em português, aqui na Euronews, porque Portugal também tem uma voz na Europa. Fique bem, até lá.